Então, como eu falei, o rei, ele tinha convocado o parlamento e o parlamento queria que o rei seguisse uma constituição, porque na constituição ali iria dizer o que o rei deveria fazer, como deveria fazer. E foi aí que dá um estopim para essa guerra, que é a primeira fase, que é a guerra civil, acontecer. Por quê? Porque o rei simplesmente não quer seguir uma constituição. Ele não quer seguir o parlamento. Então o parlamento ele vai se revoltar contra o rei. Então, para a primeira fase aqui, o que vai acontecer? Para a guerra civil. Então, a primeira fase aqui, guerra civil. Quem vai estar do lado da guerra civil aqui? Quem vai estar do lado do rei? Então, aqui a gente tem o rei de um lado versus o parlamento. Tá. Quem estava com o rei, então? Os católicos. E além dos católicos, os nobres. E quem estava do lado do parlamento? A burguesia. Os puritanos. Os anglicanos. E assim começava então a Guerra Civil. A Guerra Civil era justamente então um conflito entre o parlamento e o rei, ok? Vamos dar continuidade então à nossa aula. A Revolução Civil, ou a Revolução Puritana ou a Guerra Civil, ela foi entre a burguesia puritana e a coroa, entre o rei. E ficou mais intensa quando, em 1642, Oliver Cromwell convocou a base da pequena burguesia de camponeses para formar um novo exército modelo, que é o chamado New Modern Army. Como assim? O que foi isso? Quando entrou a Revolução Puritana, essa guerra civil, o que estava acontecendo? O rei ele estava vencendo várias batalhas, e estavam ali ganhando. E o parlamento estava desesperado, já não sabia mais como que ia agir, como que ia fazer para voltar o ânimo e voltar para a guerra. E foi aí que entra o poderoso nome que a gente não pode esquecer, que é Oliver Cromwell. Eu tenho até uma foto dele aqui, tá no slide que eu vou mandar, porque aqui não dá pra ver. Mas ele, Oliver Cromwell, que foi um grande marco da Guerra Civil. Por quê? Quando ele entrou para liderar esse movimento do parlamento contra o rei absolutista, ele falou assim, gente, calma lá. A gente está lutando por, como a gente pode dizer, as pessoas que entravam nos exércitos, elas eram aquelas que tinham mais economia, mais dinheiro, mais, vamos dizer assim. E aí ele falava, gente, não é assim que funciona, não é assim que a gente tem um bom exército. Um bom exército precisa ser treinado. Para ter cargos, para ser um general ou para ser um soldado, para ter os cargos do exército, a gente precisa de mérito. E foi aí que Oliver Cromwell ele começa a desenvolver esse novo exército através de mérito, para saber qual era a posição que cada um iria exercer nesse exército, e ele cria esse exército, que é o New Model Army, que vai fazer com que o parlamento ganhe a Guerra Civil. Então é justamente a figura mais importante da Guerra Civil, Oliver Cromwell. Nessa base, destacaram-se então os Diggers e os Levers. O que é isso? São dois grupos ali que também estavam participando da Guerra Civil, mas quando o parlamento ele ganhou a guerra do rei contra o rei, existiam esses dois fortes grupos. E esses fortes grupos, que são os Diggers e os Levers, eles são os mais radicais, porque eles queriam que todo mundo fosse iguais, que tivessem direitos iguais para todo mundo, terras para todo mundo. Então eles eram um pouco mais radicais. E eles se caracterizavam por ser
por sua radicalidade política, como eu já falei, em assuntos como reforma agrária e igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Com o novo exército, proposto por Oliver, conseguiu então esmagar as forças da coroa, conseguiu destruir o exército do rei. E em 1949, a ala radical burguesa exigiu a decapitação da coroa, que era Carlos I, que ocorreu no dia 31 de janeiro. Como assim? Eu falei pra vocês agora que o pessoal ali, Oliver Cromwell, junto com o parlamento e a burguesia, venceram o rei, tá? Quando isso aconteceu, o rei, ele simplesmente fugiu. Quando ele fugiu e ele foi para outro país, esse outro país disse para a Inglaterra que o rei estava ali, ó. O rei está aqui, presente aqui no meu país. E aí eles pegaram e negociaram a entrega do rei. E foi aí que, como o rei Carlos I tinha fugido do seu país, o pessoal considerou isso como uma traição. E foi aí que decidiram decapitar, matar o rei Carlos I. E aí que a gente tem então um marco ali da Guerra Civil. Essa guerra que foi entre o parlamento e o rei, onde o rei ele acabou sendo morto. Então vamos lá. O parlamento ganhou. O rei tá morto. Acabou uma monarquia absolutista. Com isso a gente entra então na reforma de Oliver Cromwell, que aconteceu ali em 1649 até 1688. Por quê? Já que Oliver Cromwell foi quem deu o grande passo para que o parlamento vencesse essa guerra, ele então liderou, ele começou a ser o novo chefe de Estado da Inglaterra. Ele começou a governar a Inglaterra. Em 19 de maio de 1649, foi proclamada a República e Cromwell recebeu do parlamento o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Muitas transformações políticas operadas por Cromwell beneficiaram a burguesia, que foi por ele liderada na Guerra Civil. Uma dessas transformações foi possibilitada pelos chamados Atos de Navegação, aprovados em 1650, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas a navio da própria Inglaterra. Então, deixa eu explicar, ler logo o próximo slide, e aí eu volto para explicar geral o que estava acontecendo aqui. No entanto, a exemplo dos monarcas autoritários que havia combatido Cromwell, acabou de ser contra o parlamento. Em 1653, ele dissolveu com o auxílio do exército burguês e instituiu uma ditadura aberta, que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar o mesmo exército. Então vamos voltar um pouquinho aqui, só para eu explicar mais ou menos o que estava acontecendo aqui, para a gente dar o passe para a próxima fase. Quando o Oliver Cromwell ele venceu e ele foi nomeado Lorde Protetor da Inglaterra, ele ajudou a Inglaterra e principalmente os burgueses que estavam ali junto com ele nessa luta da Guerra Civil. O que aconteceu? Ele ajudou principalmente ao quê? Na economia da Inglaterra. Porque foi quando criou os atos de navegação. O que eram esses atos de navegação? Esse documento, vamos dizer assim, ele dizia que poderia vir coisas transportadas de outros países, de outros lugares para a Inglaterra. Contudo, só poderiam vir em navios ingleses e por pessoas inglesas. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar alguma coisa que veio de fora, eu poderia, mas eu só poderia comprar se fosse na mão dos ingleses, o que então valorizou muito a economia da Inglaterra. Contudo, como todo mundo sabe, quando a gente dá muito poder na mão de alguém, é aí que a gente percebe quem realmente é. O Oliver Cromwell, que estava ali na Guerra Civil lutando contra um monarca absolutista, ele se tornou um monarca, um lorde autoritário. Porque ele estava agora contra o parlamento, ele se revoltou, não queria mais seguir o parlamento, estava com os poderes todos em suas mãos e queriam também fazer aquilo que lhe desse vontade. O que é muito engraçado, porque se ele estava lutando contra isso, como simplesmente agora ele faz exatamente o que ele estava lutando contra.
Então, um tempo mais tarde, em 1657, Cromwell ele propôs um novo acordo com os parlamentares e reabilitou o parlamento inglês. Todavia, antes que este acordo pudesse vigorar, Cromwell faleceu, veio a morrer. Em seu lugar, então, assumiu seu filho Richard Cromwell. Só que Richard ele não tinha o mesmo prestígio do pai, e 6 meses depois de governar, ele simplesmente abdicou do seu cargo, abriu mão do seu cargo. E temendo um levante popular e uma nova guerra civil, é aí que ele simplesmente larga o seu trono, larga lá seu papel, abdica do seu papel, e os parlamentares fazem o quê? Eles trazem de volta o filho lá de Carlos I. Quem é Carlos I? O primeiro rei, o que foi derrotado na Guerra Civil. Carlos I. O seu filho, então, depois que Richard Cromwell ele vem a falecer, que Richard Cromwell ele vem a largar o seu cargo, Carlos II é nomeado para a volta do seu trono pelos parlamentares. E aí fica de volta o reino dos Stuarts, a dinastia dos Stuarts. E aí que a gente vai entrar na outra fase da Revolução Inglesa, que é a restauração da dinastia dos Stuarts, que é por volta de 1660 a 1688. Por que que estava acontecendo aqui? Carlos II, ele voltou para o poder pelos parlamentares. Então, voltou aqui para o poder os Stuarts. Em 1660 é que ele vem a assumir o seu trono e ele prometeu respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza para restaurar o absolutismo. E aproximando-se assim da França de Luís XIV. Entretanto, a realidade social já era bem diferente do quadro quando seu pai estava no poder. E não conseguindo uma nova composição tradicional, Carlos II inicia então uma ampla perseguição religiosa contra os calvinistas, contra os puritanos. Essa perseguição tinha como pano de fundo também a aproximação de Carlos II com os membros da Igreja Católica, que era lá da família, da mulher do seu pai, que eram a nobreza, eram todos os católicos, e ele queria justamente perseguir os puritanos, perseguir os calvinistas para poder reaproximar a Igreja Católica do seu governo. E apesar de anglicanos, os Stuarts mantinham boas relações com membros do clero, tá? Os quais ainda possuíam grande influência social, além das posses de terra. Então, é importante salientar aqui que os Stuarts, eles tinham bastante influência da igreja ali no seu reino. Eles tinham uma boa relação com a igreja, só que a igreja na época da Inglaterra era anglicana, porém o Stuart, ele era católico, mas ele não se dizia católico. Quando ele foi realmente afirmar que ele era católico, foi lá no leito da sua morte. Até então, o povo sabia que era, mas ele não autodeclarava para as pessoas, tá? É importante salientar isso aqui. O parlamento, então, composto por maioria puritana, ao repudiar as ações de Carlos II, viu-se novamente vítima do autoritarismo. O monarca dissolveu-o em 1681 e governou sozinho até sua morte, em 1685. Seu irmão Jaime II assumiu o trono, reativou o parlamento, mas procurou dar seguimento às ações de Carlos II no que se refere à restauração do absolutismo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Carlos II ele entrou no poder pelo parlamento, ele tentou reaproximar justamente as ideias do seu pai, que era um governo totalmente autoritário. Com isso, ele simplesmente dissolveu o parlamento, falou: o parlamento acabou, não quero mais agora, durante meu reinado, reinou sozinho, autoritariamente, até a sua morte. E quando ele morreu, o seu irmão Jaime II veio ao poder, mas quando veio ao poder, temendo que acontecesse tudo o que aconteceu no governo das outras pessoas, reativou o parlamento. Contudo, apesar de reativar o parlamento, ele procurou cultivar as mesmas propostas de um governo autoritário que tinha sido pelo seu irmão, que tinha sido por Carlos I.
Carlos I. No entanto, então, Jaime II ele foi mais além, convertendo-se ao catolicismo e decretando uma série de medidas que beneficiavam os católicos, como a isenção de impostos. Então, o que ele estava fazendo? Eu falei para vocês que Carlos II ele era católico, mas ele não declarava para ninguém. Porque até então a religião ali era anglicana. Mas quando Jaime II veio a poder, não. Ele simplesmente se declarou católico, ele impôs ali o catolicismo na Inglaterra e deu ainda privilégios aos católicos, fazendo que eles fossem isentos, ou seja, que eles não pagassem impostos. Então, quem é que iria pagar os impostos? Apenas os burgueses, os puritanos, os anglicanos. E, de acordo com isso, o parlamento, que já tinha sido excluído em outros reinos, ele simplesmente resolveu, então, interferir. Eles reagiram imediatamente a essas ações de Jaime II. E temendo que Jaime reivindicasse apoio à França, os membros do parlamento trataram de organizar uma manobra política que evitasse um possível conflito armado. E é aí que a gente vai entrar agora na última fase, que é a Revolta Gloriosa, porque é justamente buscando que Jaime II ele não fosse autoritário, não viesse a fazer o que os outros reis estavam fazendo, que eles juntaram-se a uma pessoa muito importante que a gente vai ver aqui na frente, para poder fazer um golpe de Estado e derrubar Jaime II e essa outra pessoa entrar no poder. Essa outra pessoa, então, é Guilherme de Orange e vai ser a principal personagem, vamos dizer assim, a principal pessoa da Revolução Gloriosa e a fundação da monarquia parlamentarista, que é a que a gente tem até hoje na Inglaterra, tá? Então ele é o principal papel e é a última fase que a gente tem, então, da Revolução Inglesa. O que é essa Revolução Gloriosa? A manobra que derrubou Jaime II do poder, ela veio justamente juntando ali o parlamento com esse Guilherme Orange. O que era? Ele era um homem, uma pessoa, que o parlamento procurou e foi auxiliado, ele foi procurado e o parlamento auxiliou com ele, fez um acordo com ele, que eles iam se juntar, iam derrubar Jaime II. Guilherme Orange, ele iria governar o país, porém, como assim ele iria governar? Ele seria o monarca, ele seria o rei, mas tudo que ele deveria governar, a forma como ele deveria governar, era dita pelo parlamento. Então, na verdade, ele tinha ali seus benefícios, ele tinha seu papel, ele era a pessoa, ele era o rei, mas quem estava realmente no papel ali, ó, na ação, governando, era o parlamento. Então, a manobra consistiu na convocação da filha de Jaime II, Maria II, à época casada com Guilherme de Orange, governador dos Países Baixos, para assumir como marido o trono da Inglaterra. Guilherme, ele não viu com bons olhos o plano, imaginando que sua esposa, como herdeira legítima, teria mais poderes que eles. Contudo, mesmo assim, ainda em 1688, Guilherme ele invade a Inglaterra com seu exército para depor Jaime II. É o que a gente chama de revolta para o golpe do Estado, para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Porém, por que a gente chama de revolta gloriosa? Porque Jaime II, ele não fez nada, ele não convocou o exército, ele não fez nada para lutar contra Guilherme. Ele simplesmente Guilherme conseguiu invadir, conseguiu ganhar e não teve derramamento de sangue. Logo, é chamado de Revolução Gloriosa. Então, Guilherme, ele assumiu o trono inglês como Guilherme III. Por sua ação militar não ter resultado em guerra e em derrame de sangue, foi chamada de Revolução Gloriosa. O parlamento estabeleceu diretrizes novas para Guilherme e para Maria antes de coroá-los, que é aquilo que eu já falei, que eles tinham que seguir totalmente o que o parlamento queria para governar o país. E isso que a gente chama de os mandamentos, tá? Que fizeram com que eles seguissem o que o parlamento está dizendo, é o que a gente chama de
Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, mais ou menos assim. Essa Bill of Rights que foi assinada, vamos dizer, comprometida a cumprir por Guilherme e por sua esposa em 1689, me desculpa. Essa declaração limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno do absolutismo. Os reis eles passaram a ter o poder restrito, ou seja, eles poderiam agir de uma certa maneira, mas estavam restritos ao parlamento, e além disso havia um comprometimento com as liberdades dos indivíduos, principalmente liberdade à crença e liberdades religiosas. E é isso, a nossa aula encerra hoje por aqui. Eu espero que tenha dado para entender tudo, para entender todo o conteúdo, tá? Se tiver alguma dúvida, procura lá no slide, lê o slide, me manda também a dúvida que eu posso estar tirando a dúvida, sim, com certeza. E façam também o exercício que eu vou passar, um documento, porque é bom que treina, aprende respondendo questão. E é isso. Então a gente fica por aqui com nossa aulinha de Revolução Inglesa. Eu espero que tenha dado para entender tudo. E até a próxima aula, então. Tchau!